Bom dia, Caio. Bom dia, Braulio. Abraço, queridos. Caio, o que realmente significa o ligar na terra e o ligar no céu? Desligar na terra e desligar no céu. Que poder é esse que a igreja tem de ligar e desligar? Gostaria que você me explicasse, por gentileza, querido. Abraço. Um abraço, meu irmão. E você foi tão objetivo e eu estou aqui encataratado até daqui a mais alguns dias, quando a cirurgia agendada vai ser feita. Eu nem consegui ler seu nome direito. É Nelson, se eu não me engano, Marcos Brau? Belo. Marcos Belo, Marcos Caião. Belo, isso Isso, mesmo. ele é da Paraíba. Marcos Belo, obrigado pela pergunta. Vamos começar consertando as coisas, tá bom? A igreja não tem poder nenhum de ligar e de desligar. Isso é papo que no meio chamado evangélico apareceu da década de 60 para cá, com o início da teologia da prosperidade, com a confissão positiva, com o surgimento da unção apostolar. Pegaram um monte de gente, que tinha muita gente com eles, e aí ungiram essas pessoas apóstolos. Aqui no Brasil já houve os 12 apóstolos do Brasil, na década de 90. Brigaram tanto entre eles. E eu recebi aqui os calhamaços que me mandam, eu não sei nem porquê, mas parece que eu sou a ABIN evangélica. Não peço nada, não estou investigando nada, perguntando nada, mas recebo tudo. Provas, documentações, é um monte de coisas. E eu vi aquela coisa horrível, aqueles supostos apóstolos do Brasil. Cadê eles? Você ouve falar nos apóstolos do Brasil? Sumiram, evaporaram, assim como do vapor vieram, ao vapor voltaram. Ficaram só essas nomenclaturas de Araque, apóstolo fulano, apóstolo Beltrano, tudo de Araque, apóstolos de nada. Não tem mensagem especial nenhuma de Deus para levar para povo nenhum da terra. O apóstolo, a palavra apóstolo, significa, semelhantemente ao anjo, o mensageiro, o representante que fala por quem o designou. E aí, nesse sentido, nós tivemos apenas os apóstolos que tivemos no Novo Testamento. Depois disso, houve pessoas, especialmente no primeiro século, que foram consideradas apóstolas por uma outra razão, porque elas levaram a palavra do Evangelho para lugares aonde antes o Evangelho nunca tinha chegado. E aí, por exemplo, você tem pessoas que foram designadas, ainda no ambiente do Novo Testamento, como apóstolos e apóstolas. Gente como Priscila, Áquila, você lê especialmente aqui em Romanos 16, aqueles que Paulo chama de apóstolos e não fazem parte, não figuram no protagonismo dos apóstolos, assim considerados como aqueles que receberam o mandato de falar em nome de Cristo, completando o significado das interpretações do que Jesus tinha falado nos evangelhos, e eles supostamente tinham andado desde o início, por isso podiam pelo menos repetir as informações com idoneidade para as gerações seguintes. Esses eram os apóstolos. Hoje em dia, o apóstolo é o Novo Testamento. O Novo Testamento carrega o que Jesus ensinou, fez, mandou, encarnou, gestuou. E o apóstolo é Jesus. Como diz o escritor de Hebreus, ele é o bispo e o apóstolo das nossas almas. Como também ele é chamado de o guia das nossas almas.
traduzido para outras línguas, seria o guru, o mestre, o rabino do nosso ser, só que de uma maneira absoluta, total. Ele é o apóstolo. Dele é a palavra, dele é a mensagem. E os que, enquanto a gente não tinha o registro feito aqui, nós contávamos exclusivamente com a memória daqueles 12 apóstolos e de Paulo, que não conviveu com Jesus, mas foi quem melhor do que os apóstolos entendeu o evangelho e o aplicou aos seus dias de maneira incomparavelmente superior a qualquer outro apóstolo. Então, apóstolo, no estrito senso da palavra, segundo os próprios apóstolos originais, eram aqueles que tinham andado com Jesus desde o princípio, ou então aqueles de uma segunda geração que tinham ouvido praticamente ainda de primeira mão. Mas logo depois, a utilização desse termo, apóstolo, parou de existir, exceto depois de Constantino, no IV século, na Igreja Católica Romana, quando o Papa foi considerado apóstolo e Constantino foi designado pelo cristianismo que tinha acabado de ser formado, essa hidra de muitas cabeças que está presente até hoje, que você chamou de igreja, foi chamado de o 13º apóstolo, num estelionato apostolar absoluto. Então, os apóstolos é que tinham recebido, você veja que quando Jesus falou isso, foi logo na ressurreição, quando ele ressuscita de entre os mortos, ele entra no lugar onde eles estavam reunidos com as portas e janelas fechadas, é o que diz o Evangelho de João, e ele veio e soprou sobre eles. E disse: recebei o Espírito Santo. Aquilo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Aí, dos anos 60 para cá, no século XX, esses grandes deturpadores do significado original do Evangelho inventaram essa geração de apóstolos. Chegou um tempo que tinha mais apóstolo do que crente, para todos os lados. E uns apóstolos mais fajutos do que os camelôs das praças públicas, carregando esse termo e essa expressão sem nenhuma propriedade. Todos esses que estão aí, eu digo, e se vocês quisessem, eu diria os nomes de todos eles, é que eu não estou aqui para ficar provocando gente com pessoalizações. São todos esdrúxulos e fajutas. Não são apóstolos de nada. Apóstolos de quê? Da marcha para Jesus com revólverzinho? Apóstolos de quê? Do reino de Deus é que não é. Ligando o quê? Tudo que eles ligam se desliga. Tudo que eles desligam se liga. Olha só a contradição. Eles vivem desligando gente porque eles não gostam delas, porque elas têm hábitos e costumes diferentes, porque elas têm comportamento que eles desaprovam, porque elas têm identificação de gênero que eles abominam, que eles infernizam. Então, toda hora eles estão desligando pessoas assim. Ou gente que deixa de ir ao culto deles, que deixa de dar dinheiro para eles. Aí eles dizem: olha, cuidado, porque eu vou retirar a minha cobertura apostólica de você. E se eu retirar, você vai ficar sozinho. Aí o cara fica com medo, faz tudo o que esse falso apóstolo manda, como Paulo chama, segundo aos Coríntios, falsos apóstolos. Ele repete isso várias vezes, que estava cheio já nos dias dele de falsos apóstolos, mentirosos,
pregando outro evangelho. Se era assim no primeiro século, imagina nos dias de confusão babelística. Isso é uma Babel de igreja que a gente tem. Poder de ligar nada, de desligar nada. Eles não conseguem nem ligar a esposa deles, nem os filhos deles. Não podem nada, isso é tudo mentira para enganar você, meu amigo Marcos Belo, não é isso? Isso. Só para causar essa impressão num rapaz tão inteligente, bonito como você, mas que ficou com esse grilo na cabeça. Vão me desligar. Eles não têm poder nenhum. Mesmo os apóstolos originais tinham nessa palavra de Jesus não algo para ser abusado. E foi algo que eles usaram como uma prerrogativa apenas em muito poucas ocasiões, quando, na maioria das vezes, eles apenas declararam que aquelas pessoas eram de Deus, ou quando havia dúvidas, mas ia um grupo de pessoas, como Paulo, Barnabé, e olhavam, enxergavam e davam testemunho da graça de Deus e diziam, eles são de Cristo, sim. Era um ligar no sentido de validação do olhar, do testemunho, do que faziam. E era também um ligar na perspectiva de dizer, filho, filha, você está arrependido, arrependida. Em nome de Jesus, eu te declaro que os teus pecados estão perdoados. Como eles faziam e como eu pessoalmente faço, na autoridade do Evangelho. E tenho feito a minha vida toda, e cada vez mais, ligando gente que chega fragmentada, desligada por esses falsos apóstolos, ameaçadores, esses lobos que impetram maldições sobre pessoas que não atendem às suas condições. Eles desligam lá, a pessoa chega toda culpada aqui, eu digo, olha, nada aconteceu, eles não têm poder nenhum, eles não conseguem fazer parar uma dor de dente neles. Eles não conseguem mudar a orientação sexual dos filhos. Eles não conseguem fazer a mulher deles voltar a sentir tesão por eles. Eles não conseguem ligar nem o seu próprio corpo ao corpo da esposa. Eles não conseguem realizar nada. É só fanfarrice, é só mentira. Porque Deus não dá poder de ligar e desligar a mentirosos, enganosos, adúlteros, corruptos, que prostituem a alma humana, que enganam, que se apossam, que dominam, que controlam. Esses estão sob controle maligno, tentando exercer domínio sobre a vida de vocês, usando o nome de Jesus. Então, o máximo que eles conseguem é causar angústia no coração de pequeninos, que chegam desesperados, se sentindo já habitando o inferno pelo medo, pelo pânico. E é chegar aqui e eu botar a mão na cabeça e dizer, filho, nada aconteceu. Você continua pertencendo a quem você sempre pertenceu, só que agora você vai pertencer com consciência de causa, sabendo que nenhum mal te sucederá, que praga nenhuma deles, ou de quem quer que seja, vai chegar na tua vida, nem na tua casa, porque quem te garante é o Senhor Jesus. E agora eu te digo, olha nos meus olhos, olha aqui para mim, eu te digo, os teus pecados estão perdoados. Em nome de Jesus, vai em paz. E os casos de desligamento que a gente encontra no Novo Testamento, a gente encontra explicitamente, com todas as letras, um único caso de Paulo, lá na igreja de Corinto, onde ele exagerou na mão. É aquele texto de 1 Coríntios 5, quando ele diz que
estava entregando um determinado membro da igreja de Corinto a Satanás para a destruição da carne, porque o cara tinha ido para a cama com a mulher do pai, não era com a mãe dele, era o pai casou de novo, viúvo, seja lá qual tenha sido a circunstância, e ele ficou com tesão na mulher do pai, a mulher do pai deu mole para ele, eles foram para a cama, tiveram um caso que acabou sendo descoberto e todos eles eram membros da igreja em Corinto, como acontece aqui nas Corintos da nossa vida todo dia. E Paulo, distante, devia ser amigo do homem que foi traído, devia perceber o mal enorme numa cidade como Corinto, tomada de promiscuidade, de prostituição para todo lado, e a igreja não era melhor do que a sociedade que a circundava, ela era muito parecida com a sociedade circundante, a igreja de Corinto. E Paulo, nesse arrobo, diz que reunidos eles e o meu espírito, diz Paulo, eu determino que tal pessoa seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Aí passa um tempo, Paulo se arrepende, e na segunda epístola aos Coríntios, você lê lá no capítulo 2, vai lendo em diante, 3, 4, como o arrependimento dele está presente em quase tudo que ele diz naquele início de 2 aos Coríntios. E ele se arrependia de ter entristecido tanto aqueles que tinham o poder de alegrá-lo, e que ele tinha exagerado do que ele tinha dito. E fala lá, retirem de sobre ele esse peso, para que ele não seja esmagado, para que ele não atente contra a própria vida, para que ele não caia numa tristeza profunda, onde Satanás vai ter vitória. Então, na ansiedade de ajudar o indivíduo a andar em Cristo, ele exagerou. Ele foi para além dos limites. Porque eu não tenho permissão para entregar ninguém a Satanás. O irmão de Jesus, o apóstolo Judas, falou contra isso na epístola dele, contra aqueles que diziam juízos infamatórios contra o diabo. É uma coisa interessante. Judas, o irmão de Jesus, demanda que a gente tenha uma atitude de respeito pelo mundo espiritual negativo e positivo, por anjos e por demônios. Porque eu não estou aqui para galhofar, nem para puxar arminha para Satanás, porque é tudo que ele quer. Nem estou aqui para expulsar demônio do palavrão, não estou aqui para baixar o nível, para um piso em que o diabo gosta de pisar. Não, ele disse que o arcanjo Miguel, quando contendia, eu estou falando de Judas, o irmão de Jesus, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não ousou proferir contra o diabo, contra Satanás, juízo infamatório. Seu canalha, seu safado, nada disso. Antes disse que o Senhor te repreenda, Satanás. É o que a gente encontra também em Zacarias 3. Quando Satanás é repreendido pelo anjo do Senhor, que é a manifestação do Cristo, antes da encarnação de Jesus. É o Cristo que o repreende, que repreende a Satanás, que estava acusando o sumo sacerdote Josué. E o Cristo presente, o anjo do Senhor, repreende a Satanás e diz: porventura não é este um tição que eu tirei do fogo, um pau preto queimado, mas eu não deixei ser extinto, mantive a brasa da vida nele, e
a tua acusação termina aqui. E mandou paramentá-lo com todas as simbolizações da restauração espiritual. Zacarias, no capítulo 3. Então, essa coisa não tem nada a ver com a igreja. Imagina essa igreja que vocês chamam aí, que é um cassino de mentirosos, de ladrões, como Jesus disse, do templo em Jerusalém, das autoridades do templo, chamou de covil de salteadores. E aqui é muito pior do que estava lá, está horrível esse negócio aqui. Você acha que Deus está transferindo o poder de ligar e desligar para um pessoal que existe em estado de desligamento divino? Então, meu querido Marcos, apenas saiba o seguinte: você está ligado pelo sangue do Cordeiro. Você tem um liame, um vínculo inquebrável em Cristo. Entre você e Jesus não tem homem nenhum para fazer mediação. Não tem ser humano nenhum, e a igreja não é mediadora entre Deus e os homens. Isso é uma teologia, uma doutrina do catolicismo medieval. E que perdurou até pouco tempo atrás, mas pergunte ao Papa Francisco se ele crê que fora da Igreja Católica não há salvação, como se propagou tantos anos. Ele vai dizer que não. Ele sabe que a graça de Deus opera livremente em toda a terra sobre quem Deus quer. Mas oficialmente na doutrina, da Idade das Trevas atravessando o medievalismo todo, foi que se construiu esses superpoderes para a igreja, para poder unir casamentos ou não unir, para declarar que quem não pede a bênção dela está sob maldição. É tudo demoníaco. Porque Deus não constituiu ninguém e nada como mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, o homem. Não é Paulo, não é Pedro, não eram os apóstolos, não era a igreja de Jerusalém. Igreja nenhuma tem esse poder de determinar com quem Deus anda e com quem Deus não anda. E quem ensina isso para nós é Jesus, nos evangelhos, que andava com gente que até os apóstolos nem entendiam, que conversava com mulheres, como em João 4, com a samaritana, que devia ser jovem, bonita, ao meio-dia, num lugar descampado, só os dois, e os apóstolos vieram e ficaram grilados, cabreiros, porque ele estava conversando com aquela menina ali. Jesus nunca abriu essa porta para ninguém xeretar a existência de ninguém. Não deu essa permissão. E ele mesmo não daria isso para ninguém que fosse abusar disso. E abuso é tudo que se instituiu no cristianismo. O cristianismo é, semelhantemente ao islamismo, hoje em dia, uma religião de abuso. Abusos, abusos e abusos. E o cristianismo protestante, ou evangélico, ou pentecostal, é o mais abusivo de todos eles. Então, esses que abusam da alma humana são aqueles que estão sob juízo divino. Então, esqueça isso para sempre. Só tem um mediador. Você dá conta da sua vida diante de Deus. Manda eles me desligarem para ver o que acontece. Não acontece nada. Absolutamente nada. Eles usam isso como efeito temerário, angustiante e de submissão no coração de pessoas que não entendem e se colocam na posição de subjugamento, o que eu espero que você nunca mais faça na vida. Mas se você quiser, o Braulio entra aí no portal, na lupinha do portal Caio Fábio, e escreve ligar e desligar. Ligar e desligar. Escreva, por favor, e nos mostre quantos registros há de ligar e desligar. Por favor, meu amigo querido.
tá bom? Tá aqui, tá aqui. Quantos? Acabei de fazer. 26. 26. Você podia ler algum para nós? Você quer autoridade, primeiro? As chaves de Tá. Pedro, devocional. A Lê. loira e o computador. Aqui deve ser ligar ou desligar o computador, né, cara? Não, a loira. Tem uma carta aqui. O pessoal fica É, ligando e desligando meu computador. Então, ligar e é. desligar vai levar para aí. Aqui, ó, Ah, a loura, não consigo fazer conexão com a internet. Suporte. Com certeza, você utiliza a ligar e senha. desligar? É, eu ligar e desligar. Esse aí não precisa Disciplina na ter. igreja. Disciplina na igreja tem a ver com ligar e desligar espiritualmente. O que Caio, a mais? graça me alcançou. Uma carta. Isso, ligar e Fan- desligar. Tinha alguém lá que disse que jamais iria ser alcançado e o cara viu que quem disse isso contra ele não tinha poder nenhum. Nem Tem a tem. ver, né? Não, ninguém tem. Fantasmas de uma traição. Aí deve ser o corno rádio, né? O cara fala, você tá. Eu fiquei sabendo que a sua mulher tá te traindo. Ele é, tô ligado. Deve ser isso, né? Aham. É, isso é outra Não é coisa isso, também. mas a brincadeira foi boa. Mas e aí? É o corno rádio, não, eu tô ligado. O pastor Aham. não vai e não sai de cima de mim. Rapaz, isso aqui deve ser Opa! complicado. O pastor É. dando de cima aí, tá ligado? Ah, Pentecostalismo, ameaçando. espiritualidade, 171 e Avenida Brasil, Caio Fábio. Isso. Tem tudo aí, Marcos Belo, para você e todos que queiram saber Isso um aí, pouco mais Belo. sobre isso, tá Maravilhoso. bom? Assim Maravilhoso. como no meu curso aqui, no Reconexões, eu falo sobre esse ligar e desligar, o que é Tá aqui, ó. isso, até onde vai. Enfim, está aí no portal Caio Fábio, no Caio Fábio Exclusivo, nos meus cursos. Tem esse do Reconexões, que é o primeiro, e que vocês podem aprender uma quantidade enorme de coisas que vocês me perguntam aqui, que estão em sequência conectada no Reconexões. Eu reconectei tudo numa sequência crescente. Como também no Jesus, a chave hermenêutica, você aprende o significado de certas coisas que vocês leem como o Marcos leu, pega o versículo, tira do contexto, aí olha para o verso sozinho e quer construir uma teologia e um dogma em cima de um verso isolado. E a gente não pode fazer isso, a gente tem que ler qualquer coisa tópica à luz do todo do que Jesus ensinou. E aonde é que Jesus ensinou no cotidiano esse poder de ligar e de desligar? Por exemplo, João ficou frustrado quando foi preparar a pousada para Jesus entre os samaritanos. E quando Jesus foi chegando por lá, os samaritanos viram que Jesus estava muito afim, era de prosseguir adiante, não queria dormir nenhuma noite, queria chegar logo em Jerusalém. Eles viram e deixaram o caminho livre. João ficou zangado. Tinha ido, trabalhado, feito, arrumado, e agora ele estava zangado, era com Jesus, que não ia aproveitar o trabalho dele. Mas como com Jesus não pegava bem ele se levantar e falar que ingratidão, eu trabalhei tanto e o senhor não vai ficar aqui, onde eu preparei com tanto carinho, ele transferiu, como só ia acontecer, transferiu a raiva dele para os samaritanos, que tinham feito tudo que ele pediu. Não era por falta de preparação, estava tudo pronto, eles só estavam dizendo a Jesus: se o senhor quiser ir adiante, pode passar, porque a gente não vai lhe constranger a nada. Aí João ficou com ódio. E o que é que ele fez? Ele virou-se para Jesus e perguntou: tu queres que façamos descer fogo do céu para os consumir? Olha só como é que Pedro, Tiago, João e o barquinho eram caras que sabiam tudo da dimensão espiritual. Sabiam nada. Eram meninos do jardim da infância do reino de Deus, iam ter que rodar muito para aprender. Aí esse João ouve Jesus dizer o seguinte: vós não sabeis de que espírito sois. Como é que você quer uma coisa dessa? Quer a minha anuência para uma barbaridade dessa?
Porque eu não vim ao mundo para destruir a vida de ninguém. Eu vim ao mundo para salvar as almas humanas. Esse é o espírito. E que João, que naquele tempo, quando falou isso, era um rapaz ali de, meu Deus, 28, 27 anos, novo. Depois, quando ele escreve a sua primeira epístola chamada Universal, a primeira epístola de João, você lê lá no capítulo 5, João dizendo, se vocês quiserem, abram aí, eu não vou abrir, porque eu sei o que está escrito. Ele diz lá que quando você vê um irmão cometer pecado, que não seja pecado para a morte, o que é uma coisa raríssima. Pecar para a morte não é todo mundo que consegue na vida, não. Você tem que se hitlerianizar para aprender a pecar para a morte. Você tem que virar perverso. Tem que se putinizar para pecar para a morte. Tem que assumir a responsabilidade contra a vida de milhares de pessoas para pecar para a morte. Então não é algo corriqueiro. E João diz justamente por isso, se você vir o seu irmão pecar não para a morte, ore por ele. E Deus, o Pai, vai perdoar o pecado dele. Mesmo que ele não saiba, a minha oração é aí que eu ligo nos céus, eu digo, Senhor, perdoa, ele não sabe o que faz, é uma ignorância, é uma loucura. Eu te peço que tu os perdoes, que tu o perdoes. Ele só está falando loucura, ele não sabe nem o que está dizendo, tem compaixão dele, desse equívoco, desse erro, desse pecado. Eu oro por ele, e João diz, e o Pai Celeste o perdoará. A garantia é essa. Mas não manda ninguém desligar ninguém de coisa alguma. Até porque, como Paulo disse, ninguém sabe quem vai encontrar, quem não vai encontrar, quem vai se converter, quem não vai se converter, quem vai entender, quem não vai entender. Assim como eu não tenho permissão de separar o joio do trigo, eu não ganharia permissão. Seria uma contradição, Marcos Belo. Se Jesus não deu aos apóstolos, nem a qualquer grupo de discípulos, e muito menos ao que vocês chamam de igreja, para separarem o joio do trigo, por que ele daria autoridade para o cara a bel prazer, conforme o humor dele, ligar, porque eu gosto muito de você, e desligar, porque você é um bobão, um boiola, que não tem Deus no coração? Nada disso. Tem que haver a coerência com o Evangelho. Jesus tem que ser a minha chave hermenêutica para entender até o que Jesus disse à luz do todo que Jesus fez, praticou e ensinou, de modo que eu entendo Jesus em Jesus e entendo os apóstolos em Jesus e filtro todo o Velho Testamento no filtro de Jesus. Em Jesus é tudo que me resta aprender, apreender e praticar. Entendeu? E aí, brother? E é exatamente isso que você fala que a galera arrepia, porque eles não acham que tem que ser desse jeito. Não, Vamos lá, eles Caião. constituíram a igreja a quarta pessoa da suposta Trindade. Isso. É a igreja. Isso. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a igreja. Sendo que na Terra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não tem poder nenhum. Quem tem poder é a igreja. E a igreja é a agremiação dessa quantidade enorme de pessoas da Arminha. Da Arminha. Ah, vai para um bom lugar, em nome de Jesus. É isso aí. E aí, é a brother? igreja que tá aí para validar a Santíssima Trindade, né, cara? É ela que valida. Ela é que diz quando Deus é verdadeiro, quando não é, quando é palavra de Deus, quando não é. E como eles não sabem nada de Deus, de Jesus, do Evangelho, de coisa alguma, são só uns camelôs que foram ordenados
ordenados com o nome de alguma coisa, com alguma titularidade eclesiástica, que estão aí enganando vocês para todo lado, mas são pessoas, muitas delas ignorantes e outras, infelizmente, são perversas mesmo.